Também o Cruzeiro em meio à preparação, claro, me parece que é o objetivo do fim da temporada, a Copa Sul-Americana. Mas em meio a essa história toda, o Cruzeiro perdendo pro Flamengo, com vaia daqui, com discussão dali, e o Rubem Júnior atualiza tudo. Boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Para você, ao Alê também, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando são 6h12 e tema ontem, durante o intervalo, o repórter Guilherme Pio ouviu Pedro Lourenço sobre a venda de ingressos para grande decisão, grande foco nesta reta final da temporada, decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing no dia 23 em Assunção, no Paraguai. O clube há cerca de 10 minutos e você já encontra também nas plataformas digitais da Itatiaia. Sobre você, torcedor, que tá já com a passagem comprada, atenção, papel e caneta na mão para informação. O Cruzeiro divulgou Nação Azul e começou a partir das 6 horas a venda para a grande decisão da Conmebol Sul-Americana, mas apenas até então para o setor exclusivo da torcida do Cruzeiro, categoria 3. Com a prioridade inicial para parceiros comerciais e patrocinadores. O Cruzeiro inicia nesta sexta-feira e, através do seu comunicado, diz que vai abrir a venda para os sócios 5 estrelas na sexta e também no sábado para o público geral. E todos os detalhes, como realizar essa compra e também os valores e a forma, o time ainda vai divulgar. Essa categoria de número 3, que já está disponível aí para patrocinadores e também o público do Cruzeiro, e você que está nos acompanhando neste momento no canal da Itatiaia do YouTube, vai acompanhando o comunicado oficial do clube. A categoria 3, o valor vai de R$285 a R$343. Portanto, em breve, o Cruzeiro divulgando os detalhes da venda para os sócios torcedores para começar nesta sexta e também no sábado. A decisão já começou e após o resultado negativo de ontem, Cirilo, mais um no Campeonato Brasileiro, o último foi contra o Atlético Goianiense, ainda no dia 1º de setembro, um jejum longo na competição. O Cruzeiro tem a oportunidade de voltar a vencer em casa, aí no Mineirão, no sábado contra o Criciúma, encontro marcado para 7 horas da noite. Mas um comunicado há pouco para o torcedor do Cruzeiro, 6h15, marca o sinal eletrônico, que muitos já estão com a passagem comprada e aguardando apenas para garantir o seu bilhete, mas ainda não será possível nesta quinta-feira, Cirilo. Pois é, Rubens, deixando claro, né, a venda iniciada às 18 é prioridade inicial para parceiros comerciais e patrocinadores. Amanhã, vulgo sexta-feira, dia 8, aí sim as vendas para os sócios 5 estrelas. No sábado, dia seguinte, as vendas para o público geral, e aí o Cruzeiro vai divulgar esses detalhes em breve e você vai ficar sabendo também aqui na Itatiaia. Mas, Ale Oliveira, claro que o foco total está nesta decisão da Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro começa a vender os ingressos aí amanhã para o seu sócio torcedor e no sábado para o público geral. E nessa história do foco total, como está o desempenho, a preparação? Porque eu destaquei em manchete, conversava com o Rubens antes da turma do bate-bola, sábado é a última oportunidade que o Cruzeiro vai ter de preparar o seu melhor time para enfrentar a equipe do Racing no dia 23, porque o jogo contra o Corinthians vai ser no dia 23 dias antes, no dia da viagem, então provavelmente vai ser um Cruzeiro reserva lá. Sábado é a última chance, Ale. E a gente sempre falou aqui, né? Pelo menos eu vi aqui os colegas e a minha opinião, que ninguém acha que o Diniz não entenda de futebol, ou que ele não sabe nada, ou que não possa ser uma opção para o Cruzeiro. O que a gente questiona muito aqui é o momento, né? Porque a gente sabe que o Diniz precisa de tempo para implementar o seu trabalho. Ele não abre mão das suas convicções em situação nenhuma, em hipótese alguma, mas que então ele precisa de tempo para colocar tudo em prática, para assimilação dos atletas.
esse tempo ele tá correndo e a gente não percebe uma clara evolução da equipe. Ontem, no começo do jogo, acho que pela necessidade, pela atmosfera, pela grandeza do adversário, né? Por tudo que envolve um jogo desse tamanho, eu achei que o Cruzeiro começou bem o jogo e falava sobre isso, inclusive na transmissão, tocando a bola, com personalidade, procurando criar oportunidades, com bastante movimentação, só que aos poucos foi se perdendo isso, né? Porque é muito difícil você manter esse ritmo, porque para você ficar com a bola ali no espaço curto, com uma aproximação dos jogadores como ele gosta, você precisa de muito empenho físico e você vai perdendo isso até para marcação, né? Você vai perdendo um pouco de força e foi o que aconteceu quando a gente chegou mais ou menos na metade do primeiro tempo. O Flamengo já dominava completamente o jogo. E uma coisa que tem irritado muito o torcedor e que é difícil mesmo de compreender, eu tento até em alguns momentos pensar com a cabeça do Fernando Diniz, né? Para tentar chegar mais próximo do que ele pensa do jogo. É difícil de compreender o seguinte: o Flamengo, a partir da metade do primeiro tempo, ficava muito mais com a bola, criava oportunidades, ia chegando com perigo, dominava o jogo. Quando o Cruzeiro conseguia fazer a roubada, ao invés do Cruzeiro ligar um contra-ataque, fazer uma bola longa, aonde ele roubou a bola, ele saía tocando curto. E aí o que acontecia, ou invariavelmente, o Cirilo, ele perdia a bola de novo. Porque hoje, o time que vai jogar contra o Diniz, ele sabe que se ele pressionar bem pressionadinho, a chance dele roubar é gigante. Inclusive, o gol, que o Diniz, ele deu uma sorte que o Marlon fez aquela besteira de sair da barreira, tentar adivinhar o que o Davi Luiz ia fazer, que todo mundo ficou preso à ação do Marlon, que realmente foi inexplicável. Mas como é que saiu aquela falta? Como é que o Flamengo teve aquela oportunidade? Porque, de novo e mais uma vez, no início do segundo tempo, foi tentar forçar uma saída curta, porque é semi-proibido jogar essa bola longa. Num time, hoje eu estava vendo até as estatísticas, num time que você tem os principais lançadores do Campeonato Brasileiro. Você pega o scout dos jogadores do Cruzeiro, você tem vários, inclusive que foram para o banco de reservas, como por exemplo o Zé Ivaldo, que é o principal, lançamentos vitoriosos. O Zé Ivaldo está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, foi pro banco. O João Marcelo também tem um bom desempenho nesse aspecto, chegou aí pro banco. O Barreal é outro bom lançador, foi pro banco. Fora os que caíram de produção, que também são lançadores, o William, o próprio Marlon, o próprio Matheus Pereira. Então ele pegou um time de jogadores que gostam de fazer esse tipo de lance, dessa bola direta, e tá pedindo para eles tocar curto. No lance do gol foi assim, tentou sair curto pelo lado esquerdo, envolvendo o Marlon também. Houve a roubada de bola, essa bola sai no Bruno Henrique, falta e aí sai o gol. Então assim, isso tem irritado demais o torcedor, deu para perceber no INDEP, até porque quando chegava pro Flamengo, que tem grandes jogadores, grande elenco, impressionante o Flamengo, que tem 6, 7 desfalques e o time reserva é muito bom. Não parece que tem desfalque, né? Não, e a molecada também com personalidade, impressionante. Mas quando os jogadores do Flamengo eram pressionados próximos do seu gol, o Rossi inclusive, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira que entrou depois, o Davi Luiz então, nem se fala, eles faziam essa bola chegar no ataque de forma direta. É até matemático, Cirilo, se tem um montão de gente no teu campo, no outro campo tá vazio. Então você estica uma bola lá, faz o seu centroavante, seu atacante brigar pela bola, já vai para a segunda bola, se você consegue êxito, você tem um campo todo à sua disposição. Aí você joga uma longa, vai 3 curtas, mais uma longa, 2 longas, 4 curtas. E aí sim você vai dificultando o trabalho do adversário. Mas não, toda curta, isso facilita demais a marcação do oponente e foi o que o Flamengo aproveitou e foi um dos diferenciais do jogo. Quem quer ser a turma do bate-bola? Vamos falar mais do Cruzeiro, Rubem Júnior, porque o Cruzeiro está vivendo uma preparação para o jogo da Copa Sul-Americana. E a gente comentava sobre isso há pouco no intervalo interativo e eu acredito que tem que ser de fato a preparação para este jogo. Este jogo representa a temporada do Cruzeiro. Esse jogo representa um fim de ano que vai ser definitivo para uma temporada positiva ou negativa, porque se você termina a temporada ganhando a Copa Sul-Americana, não tem o que dizer, é um passo muito importante, é um grande resultado, é uma grande conquista, mas em meio a
irritação do torcedor, em meio a essa oscilação, em meio a essas ideias de jogo que não deram certo, eu acho que o Cruzeiro tem que se preparar para vencer o Racing a qualquer custo. Ideia de jogo, dinizismo, toque de bola, goleiro com a bola no pé, construção de sei lá o quê. Isso aí tem que ser para depois. O Cruzeiro tem que se preparar para ser um time em condição de vencer o Racing no dia 23. Estilo de jogo, ideia de jogo, desempenho, pensa nisso no ano que vem, porque campeonato de desempenho não existe. Existe campeonato de resultado. E por enquanto o Cruzeiro não está tendo nem desempenho nem resultado, Rubens Júnior. Mas aí vem de encontro com o que disse o Alê, se o Diniz contra o Racing vai querer o resultado, né, Alê? Ou se vai querer o desempenho. O desempenho, consequentemente você tem um resultado, mas isso não vem acontecendo. E é jogo único, hein? Dia 23 contra o Racing, e ele terá, Cirilo, um ponto importante, talvez a sua última oportunidade de ter um teste, de fazer, né, aquele apronto oficial contra o Criciúma no sábado às 7h no Mineirão. Porque depois o Cruzeiro tem um Corinthians na Arena Corinthians no dia 20, é o que antecede o compromisso contra o Racing. Aí dificilmente vai querer colocar um time titular em campo, né? Preservando a turma para a grande decisão. Fato é que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro seu último resultado positivo no dia 1º de setembro. Depois teve derrota para o São Paulo em casa, empate contra o Cuiabá fora, empate contra o Vasco em casa, derrota para o Fluminense no Rio, empate com o Bahia em casa, derrota para o Furacão em Curitiba e ontem mais uma derrota aí para o Flamengo diante do seu torcedor. O Diniz, que teve agora à tarde a reapresentação para o jogo contra o Criciúma, vamos aguardar algum tipo de mudança, talvez o Lautaro entrando na equipe, isso que foi a interrogação na véspera do jogo de ontem. O Lautaro que vem se recuperando, entrou no segundo tempo contra o Lanús, entrou ontem também, pode ser uma peça para mudar o cenário do setor de ataque do Cruzeiro. E um fato que chama muita atenção, Cirilo: o Cruzeiro precisa marcar gols na decisão da Copa Sul-Americana. Nas últimas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro marcou apenas 2 gols. Então, apenas 2 gols nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Os números estão aí para quem quiser ver. E os números do Brasileiro são ruins com o Diniz, já eram ruins na reta final do Seabra. Vamos ver como isso vai conseguir ser modificado para a sequência. Ale, para fechar essa história do Cruzeiro e para a gente encerrar esse noticiário, a sua visão sobre essa história da alteração do Matheus Pereira, né? Que ele saiu aos 13 do segundo tempo, o Diniz justificou na coletiva que entendeu que o Matheus não estava conseguindo fazer ali aquela marcação alta, pressionar a saída de bola adversária. O Matheus antes disse ao Thiago Reis que não havia entendido porque foi substituído, mas que não é só o Matheus Pereira do Cruzeiro, que ele tinha que entender que ele era profissional. A leitura que você fez, Ale? Eu até durante a nossa jornada, né, no pós-jogo, eu trouxe a informação que houve uma discussão antes da substituição, né, que o Diniz estava cobrando o Matheus Pereira e que ele retrucou, né, de uma forma mais agressiva, e aí que o Diniz tomou a iniciativa de retirá-lo do campo com 13 minutos do segundo tempo. Evidentemente que essa não é uma substituição só tática ou só técnica, né? Você não tira o melhor jogador do time. O único jogador que na última convocação estava na seleção brasileira, quando você precisa ser criativo. Aliás, é bom a gente lembrar que o último lance do Matheus Pereira, antes de sair, foi deixar o Caio Jorge na cara do Rossi, né? Ele deu uma assistência, ameaçou bater ali na entrada da área e deixou o Caio Jorge na cara do Rossi. Alguns pontos aí que devem ser levados em consideração. O Matheus Pereira é uma perna desgraçada. É uma balaca monstra. Ele tem certeza que ele engoliu o Alex, talento, e o Tostão dentro do corpo dele. E a verdade é que ele não engraxa a chuteira de nenhum desses. Ele é realmente uma pessoa de relacionamento difícil, muito difícil. E ele muitas vezes demonstra isso em atitudes no campo, em pedidos para a direção e para a comissão técnica e tal. Ponto, isso é um ponto. O Diniz também não é uma pessoa fácil.
né? E ele realmente não consegue entender que alguns jogadores não sentem nenhuma diferença em serem cobrados mais fortemente, né? Publicamente, outros sentem um pouquinho mais, que é de cada um, né? Por isso que existe psicologia no esporte, inclusive, né? Que ele fez, o Diniz fez, mas deve ter cabulado um montão de aula. E aí essa relação de uma pessoa que é perna com a outra pessoa que também tem um temperamento forte, ela tá explodindo aí, tá explodindo. E aí você vai falar assim, mas o Matheus Pereira não tá jogando nada. Eu acho que o Matheus Pereira joga muito mais do que ele tá jogando, mas muito mais. Só que ele mal, mesmo assim é o jogador mais influente do Cruzeiro. E eu vou te falar, o torcedor que não vai gostar, quem é o substituto do Matheus Pereira? É o Matheus Vital? Pelo menos é quem tem entrado. Ele vai apostar tudo no Verón. É muito mais fácil ou menos difícil você ganhar do Racing com o Matheus Pereira jogando e você trazendo ele pra você seduzindo ele, conquistando ele, sabe, ganhando o Matheus Pereira. É muito mais fácil você ganhar a Sul-Americana com ele, principalmente bem, do que sem ele. Então agora não é o momento. Mas ele é perna mesmo. Mas sabe, o treinador e o Diniz, tenho certeza que sim, é muito mais inteligente do que o Matheus Pereira. Então vai lá, faz um jogo de cena, traz ele pra junto, porque sem o Matheus Pereira, meu amigo, não vai ser nada fácil. Nós vamos seguir falando do Matheus, dessa história no YouTube. Acesse aí, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Você tem pra fechar, Rubem Júnior? Pois é, Cirilo, pra dizer que Betfair é time grande. Quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem você pro jogo, vem com a Betfair também. 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. O torcedor do Cruzeiro já encontra todos os detalhes sobre a venda de ingressos para a decisão da Copa Sul-Americana. Lembrando, amanhã a venda abre pro sócio e no sábado para o público geral. O Cruzeiro ainda vai divulgar detalhes dessa venda direta, tá certo, JVC? Combinado, Rubem.